Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente estar aqui com a Vitória. Vocês pediram tanto, o vídeo mais enganjado do canal. Vocês pediram tanto que ela voltou. Peçam de novo para ela voltar outras vezes. A gente está aqui num cenário maravilhoso, que é na Praia Brava. Um cenário onde tenho muitas recordações espirituais, muitas recordações de oração e, enfim, todas essas coisas maravilhosas que o Senhor ministra no nosso coração, né? Diante do mar, rocha, natureza, céu, o dia hoje está perfeito. E nesse dia perfeito nós vamos aproveitar para compartilhar com vocês o Salmo 34, que é um salmo que o Senhor tem ministrado muito no coração da Vitória. Então eu estou aqui com vocês, tá? Só quero deixar isso claro. Eu estou aqui junto com vocês, ouvindo tudo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Então, oi, gente. O Salmos 34, quando o Denis me chamou para gravar bem no início, né? Eu fiquei meio resistente ainda, mas logo na minha cabeça já veio o Salmos 34, porque eu, sem lembrar qual que era, eu já fiquei com isso muito na cabeça. Quando eu fui ler, aí eu entendi por que eu estava pensando tanto nisso, porque eu gosto muito desses versículos que estão aqui, especialmente esse onde fala que os que olham para o Senhor estão radiantes, né? No ano passado, eu li muito esses salmos, eu compartilhei muito sobre ele. Esses salmos direcionou muito a minha vida, então em todos os momentos onde eu estava com mais aflições, onde eu estava com mais dúvidas e questionamentos, eu sempre me lembrava disso, né? Os que olham para o Senhor estão radiantes. E não é só alegre, só feliz, só uma coisa momentânea, é realmente radiantes, né? Muito felizes, muito alegres, transparecendo essa alegria. E ele fala que o nosso rosto não mostraria frustração. Sim. E quantas vezes a gente não se deixa moldar pelos nossos sentimentos e acaba mostrando, né, frustração, ansiedade, tristeza, mas quem olha para Cristo está radiante. Aí eu fiquei refletindo, né, sobre o que é olhar para Cristo. Enquanto a gente descia aqui, né, você já começava a falar um pouco sobre isso, sobre a natureza que adora ao Senhor, sobre o ambiente que adora ao Senhor. E isso também é uma forma de olhar para Cristo, né? Existem tantas formas de olhar para Cristo que às vezes a gente fica preso em alguns padrões, né? Sim. De olhar para Cristo só através de uma pessoa, através de um pastor, através de uma denominação, através de um momento de oração. Mas o Senhor, ele está presente em tudo. Então, quando a gente começa a perceber o Senhor em tudo, a gente consegue olhar cada dia mais para Ele, né? Sim. A gente consegue se alegrar cada dia mais, porque a gente vê o Senhor nas montanhas, a gente vê o Senhor no mar, a gente vê o Senhor nas rochas, a gente vê o Senhor no momento de adversidade, no momento de dificuldade, a gente vê o Senhor nos momentos de decisão. Então, quanto mais a gente enxerga o Senhor em tudo, mais radiante a gente fica, né? E eu queria perguntar para você também, vai ficar meio podcast agora, mas o que para você é olhar para o Senhor? Olhar para o Senhor é enxergar. Para mim, olhar para o Senhor é enxergar além do que os meus olhos estão vendo. É ter uma revelação clara, mesmo que não seja algo extraordinário, porque às vezes eu estava conversando com você um tempo atrás, né, que enquanto eu estava passando por algumas dificuldades na minha vida, eu comecei a abraçar a minha rotina. Eu comecei a ver o Senhor enquanto eu estava lavando louça, enquanto eu estava arrumando a casa, enquanto eu estava indo para a faculdade. E à medida que eu via o Senhor nessas pequenas coisas, eu comecei a ver o Senhor em muitas outras coisas. E até comecei a sentir saudade da praia, do mar, e lembrei das vezes que eu estive aqui nesse lugar e não conseguia contemplar o Senhor. Então eu acredito que a forma como eu encaro as coisas é o que vai permitir eu enxergar o Senhor ou não. Porque às vezes meus olhos estão tão focados no micro, tão focados naquela situação, naquela circunstância, que eu não consigo ver o agir de Deus no pôr do sol, ver o agir de Deus
enquanto eu estou estudando ou enquanto eu estou conversando com uma pessoa aleatória no ônibus, né? Então, ver o Senhor para mim é de fato encontrar com Ele nessas coisas pequenas. E vendo nessas coisas pequenas, Ele vai permitindo que eu encontre Ele nas coisas maiores, né? E nos leva para esse lugar de temor, né? Então você acaba buscando o Senhor, você busca o Senhor o tempo todo. Essa pergunta é muito legal, porque um tempo atrás um amigo virou para mim e mandou uma mensagem de texto. William, assista esse vídeo e comente. Se você não comentar, eu sei que você não viu. Ele falou assim, mano, o Senhor tá me falando que você encontrou com Ele. E para mim, ver o Senhor agora, falando de uma outra ótica, é ver o meu Pai, é encontrar com o meu Pai. Então todos os atributos de perfeição que há em uma paternidade estão em Deus. Todos os atributos de perfeição, de justiça, de amor, que estão em um Pai, estão em Deus. Então, eu posso dizer para você com muita clareza que eu comecei a ver Deus quando eu comecei a vê-lo como meu Pai. Amém. Sabe? Então, olhar para Deus, ver o Senhor, ver a beleza de Deus, é ver o meu Pai. Então, durante muito tempo, eu me senti sozinho, como se eu não tivesse pai, e Ele se apresentou para mim como Pai, porque eu só conhecia Deus. Sabe, conhecia o Deus, então conhecia o Deus de falar em línguas, conhecia o Deus de entregar revelação, o Deus que abre porta, o Deus que fecha a porta, mas eu não conhecia, não me relacionava com Deus como um pai se relaciona com um filho. Com intimidade, né? Exatamente, eu não tinha intimidade com o Senhor, eu era um ótimo soldado, sabe, mas não era filho. Então a partir do momento que eu consegui enxergá-lo como pai e perceber e me sentir, saber e agir como um filho, parece que eu vejo Deus o tempo todo, sabe? Porque eu estou vendo um pai. E agora eu não tenho mais um Deus que é um pai. Eu tenho um pai que tem atributos, força, domínio, autoridade, soberania de um Deus. E ele usa todas essas características, essa força de um Deus para estar conosco, que somos filhos. Então eu me relaciono com meu pai. Eu não me relaciono com um Deus que eu vou levar isso ou aquilo outro. Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu. E aí você me levou para outro versículo, no 34 também, onde diz, né, provar e ver de que o Senhor é bom. Eu vou chorar. Então, quando a gente prova realmente, né, dessa bondade, desse amor, da paternidade, a gente vê o quanto Ele é bom, né? E isso realmente vem de um lugar de intimidade, porque a gente precisa provar, né? A gente precisa experimentar. E aí a gente vê. E aí a gente vê, depois de provar, depois do lugar da intimidade, a gente vê como o Senhor é bom em todas as coisas. Sim, né? sim. E isso de provar é incrível, porque às vezes a gente... Acho que no cotidiano ou em tantas coisas acontecendo, a gente se perde, mas o Senhor ele vai falar que nele, quando nós estamos com Ele, há delícias perpétuas. Não tem como você saber, você que é a nossa cozinheira, não tem como a gente saber se algo é delicioso se a gente não prova. Então o Senhor, Ele chama a gente para provar mesmo, sabe? Meter a mão, se lambuzar, sabe? Sinta o meu amor, saboreie o meu amor, viva isso, sabe? Profundamente, Profundamente, intenso. A gente estava falando de sabores, né? E eu falo, não, quando eu vejo uma carne grande e eu vou comer aquilo, tem que me marcar de alguma maneira, né? Então, seja marcado pelo sabor de Deus, sabe? Qual é o sabor de Deus? A nossa adoração sobe para Ele como um aroma, aroma suave, né? De incenso agradável para o Senhor. Qual é o cheiro da adoração? De maneiras práticas, né? Eu estava falando no outro vídeo, né? Que esse é o ano de nós vivermos coisas na prática. Então, nós vamos viver e, de fato, saborear o Senhor, sentir o cheiro do Senhor, sentir o toque do Senhor mesmo esse ano. Eu tô com muita expectativa para continuar vivendo isso. Amém. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Gente, a gente se encontra no próximo vídeo. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a vitória venha até o número 150. Lívia, é só apertar no mesmo botão.